As bruxas foram consideradas seres maléficos ao longo dos séculos, temidas por suas práticas ocultas e rituais sombrios. Mais do que meras figuras do folclore, algumas usam os seus poderes para espalhar o medo e a destruição, deixando um legado de horror e mistério. Entre lendas e fatos históricos, seus atos continuam a assombrar gerações. Prepare-se para conhecer as bruxas que marcaram a história pela sua crueldade. Número 7. Alice Keiteler foi uma figura controversa na Irlanda medieval e a primeira pessoa registada como condenada por bruxaria no país. Nascida por volta de 1260, ela era uma mulher rica e influente de Kilkenny, tendo-se casado 4 vezes com homens que, misteriosamente, faleceram, deixando-lhe grandes fortunas. Em 1324, seus enteados a acusaram de envenenar seus maridos e praticar magia negra para acumular riquezas. O obispo Richard de Ledred, que estava determinado a erradicar a heresia, liderou a perseguição contra Alice, acusando-a de sacrifícios demoníacos, feitiçaria e até de manter um relacionamento com um demónio chamado Robin Artinson. Alice conseguiu fugir para a Inglaterra ou Flandres e nunca mais foi vista. No entanto, a sua serva Petronila de Meath foi capturada, torturada e queimada viva na fogueira, tornando-se a primeira mulher executada por bruxaria na Irlanda. Número 6. Agnes Sampson foi uma curadeira e parteira escocesa do século XVI, acusada de bruxaria durante os julgamentos das bruxas de North Berwick. Ela era conhecida como a esposa sábia de Keith, devido aos seus conhecimentos em medicina e práticas tradicionais. Em 1590, o rei James VI de Escócia retornou da sua viagem à Dinamarca e começou a acreditar que bruxas haviam conjurado tempestades para prejudicar sua jornada. Inspirado pelos julgamentos de bruxaria dinamarquenses, ele iniciou uma caça às bruxas na Escócia. Agnes Sampson foi acusada de feitiçaria e de conspirar contra o rei. Ela foi levada ao palácio de Holyrood, onde foi interrogada pessoalmente pelo rei. Inicialmente, negou todas as acusações, mas foi submetida à tortura brutal, incluindo ser amordaçada com uma corda ao redor da cabeça e do corpo. Seu cabelo foi raspado para procurar a marca do diabo, um sinal que supostamente indicava pacto com forças malignas. Após confessar sob tortura, Agnes foi condenada à morte e queimada viva em 28 de janeiro de 1591. Seu julgamento e execução foram amplamente divulgados na época, aparecendo em um panfleto chamado News from Scotland, que influenciou a visão europeia sobre bruxaria. Número 5. Mary Bean foi uma das vítimas mais conhecidas dos julgamentos das bruxas de Fulda, na Alemanha, entre 1603 e 1605. Esses julgamentos foram ordenados pelo príncipe abade Balthasar von der Bach, que havia retornado ao poder após um longo exílio. Mary Bean nasceu em Fulda e foi casada 3 vezes. Ela herdou a fortuna dos seus primeiros 2 maridos, o que gerou suspeitas e inveja entre os habitantes da cidade. Em 1603, durante uma onda de perseguições, Merga foi presa acusada de assassinar seu segundo marido e seus filhos através de feitiçaria. Além disso, foi forçada a confessar que havia participado de um sabate satânico e que a sua gravidez era resultado de um pacto com o diabo. Apesar dos protestos de seu marido, que tentou defender sua inocência, Merga foi considerada culpada. Sua gravidez, em vez de ser vista como um fator de proteção, foi usado contra ela, pois acreditavam que o filho era fruto de um relacionamento demoníaco. Em 1603, ela foi queimada viva na fogueira, tornando-se um dos casos mais emblemáticos da caça às bruxas na Alemanha. Número 4. Catherine de Sais, mais conhecida como Lavoisier, foi uma figura central no caso dos venenos.
um escândalo de assassinatos e feitiçaria que abalou a corte de Luís XIV no século XVII. Nascida por volta de 1640, em Paris, Lavoisin começou a sua carreira como quiromante e feiticeira, oferecendo serviços de divinação e poções mágicas. Com o tempo, expandiu suas atividades para incluir abortos, rituais satânicos e a venda de venenos para clientes da aristocracia. Entre 1670 e 1680, Lavoisin tornou-se uma das principais fornecedoras de veneno para nobres que desejavam eliminar rivais ou parentes indesejados. Sua clientela incluía figuras influentes, como Madame de Montespan, amante do rei Luís XIV, que supostamente encomendou feitiços para manter o favor do monarca. Durante as investigações, autoridades descobriram ingredientes macabros em sua casa, incluindo restos mortais de bebés, gordura de homens enforcados e sangue humano. Estima-se que seus venenos tenham causado a morte de milhares de pessoas. Lavoisin foi presa em 1679 e submetida a interrogatórios brutais. Em 1680, foi condenada à morte e queimada viva na Praça de Grève, em Paris. Segundo relatos, ela morreu preferindo pragas e cantando canções obscenas. Número 3. Elizabeth Sawyer foi uma mulher inglesa acusada de bruxaria no século XVII, durante o reinado de James I de Inglaterra. Ela ficou conhecida como a Bruxa de Edmonton e seu julgamento foi um dos mais famosos da época. Elizabeth vivia em Winchmore Hill, uma pequena vila perto de Londres. Antes mesmo de ser formalmente acusada, já era alvo de rumores e desconfiança devido ao seu comportamento e aparência. Em 1621, foi acusada de causar a morte de Agnes Radcliffe, através de feitiçaria. A acusação surgiu após uma discussão entre as duas, na qual Elizabeth teria lançado uma maldição contra Agnes, que morreu poucos dias depois. Durante o julgamento, testemunhas alegaram que Elizabeth tinha um pacto com o diabo, que se manifestava na forma de um cão chamado Tom. Além disso, mulheres foram designadas para procurar a marca do diabo em seu corpo e afirmaram ter encontrado um sinal próximo ao seu ânus, o que influenciou a decisão do júri. Elizabeth Sawyer foi considerada culpada e executada em 1621. Seu julgamento foi amplamente divulgado e inspirou a peça teatral The Witch of Edmonton, escrita por Thomas Dekker, John Ford e William Rowley. A história dela também foi documentada em um panfleto chamado The Wonderful Discoveries of Elizabeth Sawyer, a Witch, publicado pelo reverendo Henry Woodcoll. Número 2. Marie Laveau foi uma das figuras mais icónicas da história de Nova Orleans, conhecida como a Rainha do Voodoo. Nascida em 10 de setembro de 1801, ela se tornou uma das mais influentes praticantes de voodoo da Louisiana, misturando elementos do catolicismo com tradições africanas. Marie Laveau começou a sua carreira como cabeleireira, atendendo famílias ricas de Nova Orleans. Isso lhe permitiu obter informações privilegiadas que ela usava para fortalecer sua reputação como vidente e curandeira. Com o tempo, tornou-se uma sacerdotisa de voodoo, realizando rituais na Praça Congo, onde centenas de seguidores se reuniam para cerimônias espirituais. Ela também era conhecida por sua habilidade política, ajudando escravizados e pessoas marginadas a obterem justiça. Sua influência era tão grande que até políticos e aristocratas buscavam seus conselhos e feitiços. Marie Laveau supostamente possuía uma cobra chamada Zumbi, em homenagem a um deus africano. Algumas histórias afirmam que ela realizava rituais de sacrifício, enquanto outras sugerem que o seu poder vinha de uma rede de informantes
que lhe fornecia segredos da élite. Após a sua morte em 15 de junho de 1981, muitos acreditavam que a sua filha, Marie Laveau II, assumiu seu nome e continuou sua prática mágica. Sua tumba no cemitério de São Luís ainda atrai visitantes que desenham 3 cruzes na lateral, esperando que o seu espírito conceda desejos. Número 1. Elizabeth Bathory, conhecida como a Condessa Sangrenta, foi uma nobre húngara do século XVI, famosa por sua extrema crueldade e pelos crimes hediondos que teria cometido. Seu nome está associado a um dos maiores casos de assassinato em série da história. Elizabeth nasceu em 1560, em Nibarkor, Hungria, em uma família aristocrática poderosa. Casou-se com Fernek Nadasti, um guerreiro renomado, e passou a viver no castelo de Szeged, onde os seus crimes teriam ocorrido. Após a morte do marido em 1604, ela assumiu o controle das suas propriedades e começou a ganhar notoriedade por sua brutalidade. Segundo relatos históricos, Elizabeth Bathory atraía jovens camponesas para o seu castelo sob a promessa de trabalho, mas, em vez disso, submetia-as a torturas sádicas. Entre os métodos de punição descritos estão espancamentos brutais e mutilações, queimaduras com ferro quente e velas, banhos de sangue das vítimas, supostamente para manter a sua juventude, e congelamento de servas nuas na neve. Estima-se que tenha assassinado mais de 600 jovens, tornando-se uma das assassinas em séries mais notórias da história. Em 1610, o rei Matias II da Hungria ordenou uma investigação sobre os crimes da condessa. O palatino György Thurzó liderou a operação e encontrou evidências chocantes no castelo. Elizabeth foi presa, mas devido à sua posição aristocrática, não foi executada. Em vez disso, foi condenada à prisão domiciliar, sendo trancada em um quarto sem janelas no castelo de Szeged. Ela morreu em 21 de agosto de 1614, aos 54 anos. O medo e o fascínio pelas artes ocultas atravessaram séculos, deixando um legado de mistério e terror. Essas figuras, envoltas em mitos e crueldade, foram muito mais do que meras personagens de lendas. Elas moldaram histórias, influenciaram sociedades e marcaram a memória coletiva com os seus atos sombrios. Suas histórias continuam a ecoar no tempo, lembrando-nos que o passado está repleto de segredos e sombras. A linha entre a superstição e a realidade muitas vezes se confunde, mas os horrores que deixaram para trás permanecem imortais. Espero que tenhas gostado deste vídeo e nos vemos para a próxima.